Com relação à documentação necessária para aprovação do crédito, vai depender um pouco do perfil do cliente. Então, o cliente, todos os clientes que pretendem comprar um imóvel, eles têm que apresentar a carteira de identidade com CPF, a certidão de estado civil, que vai ser certidão de nascimento para o solteiro, certidão de casamento para quem for casado, quem for casado por um regime diferente da comunhão parcial, depois de 1977, então tem um pacto antinupcial para separação de bens ou para comunhão universal de bens ou regime final dos aquestos, tem o pacto antinupcial. Se for separado ou divorciado, é o casamento com a devida averbação, e se for um viúvo, então é o casamento com a averbação do óbito do cônjuge, tá? Do ex-cônjuge. Com relação ao imposto de renda, é necessário para todos declaração de imposto da última declaração de imposto de renda com o respectivo recibo de entrega à Receita Federal e um comprovante de residência atualizado. Esses são os documentos necessários para todas as pessoas. De acordo com a situação, então, nós vamos conversar com o cliente e vamos levantar a hipótese, inclusive, de fazer uma composição de renda. A composição de renda não precisa ser necessariamente só entre um casal ou quem convive em união estável. Tem casos que a gente compõe pessoas que não têm assim, um vínculo matrimonial, enfim, como pai e filho, né? Então, tudo a gente precisa conversar com o cliente, entender a necessidade dele, para que a gente possa, então, conduzir de maneira a atender a expectativa e o resultado esperado da aprovação mais próxima, né, do que ele precisa, enfim, ou até financiando custas, enfim. Tá? Se o cliente for assalariado, nós vamos precisar dos 3 últimos contra-cheques e da carteira de trabalho, principalmente se ele for utilizar o fundo de garantia, porque ali nós vamos ter a comprovação dos 36 meses também de contribuição para o fundo de garantia. Se ele for um profissional liberal ou autônomo, nós vamos precisar, além então do imposto de renda, da identidade, do comprovante de residência, os extratos bancários dos 6 últimos meses, onde vai se poder visualizar, que a gente possa visualizar para comprovar para o banco que ele tem capacidade de pagamento. Porque o que o banco precisa avaliar é que o cliente tem capacidade de pagamento daquela parcela. E aí, dependendo da forma de comprovação do cliente, também vamos ter a definição do banco. Tem um banco que tem uma exigência de uma renda mais formal e existe banco que, de acordo com o contexto, se consegue aí considerar uma renda mais informal, como a movimentação bancária. Tá? Se ele for um profissional liberal, tem casos que a gente tem uma carteira de filiação de classe, como um advogado, um médico, dentista, enfim, então isso contribui também para comprovar o status. E os empresários, além dos extratos bancários, o contrato social e alterações. Se for o contrato social, a última for consolidada, pode ser a última consolidada. No caso do empresário, iniciamos com essa documentação, mas eventualmente, qualquer das situações, o banco pode solicitar algum documento complementar ou até mesmo a gente pode sugerir para poder apurar e comprovar uma renda um pouco maior. Então, tem casos que a gente pode conseguir um decore com o contador, que ainda tem banco que aceita, enfim. Então, tudo é importante entender a particularidade de cada cliente e de cada caso. E eu apoio justamente para fazer essa entrevista, entender a necessidade, buscar atender o mais breve possível, conduzir esse cliente a uma tranquilidade para que a gente possa, então, segurar ele no negócio, ajudar a fechar negócio. Esse realmente é sempre o nosso propósito, né? De dar agilidade, deixar o cliente, né, o mais confiante possível, e nós fazemos todos os esforços para buscar essa aprovação.